definindo as sequências e progressões, né? Uma sequência ela é uma função cujos domínios naturais contra domínios reais, que a cada número natural a gente associa um número real chamado xn. Tá? Então a gente usa esse tipo de notação, x1, x2, xn aqui, infinito, né? Naturais infinitos, ou simplesmente xn com n natural, ou simplesmente xn. Tá? Em geral a gente usa essa notação porque o índice aqui 1, 2, até n, dá a entender que é o índice variando no conjunto dos naturais. Okay? Isso que define uma sequência. Em relação a progressões, a gente tem dois tipos de progressões, né, mais conhecidas. Que uma é a progressão aritmética, que é uma sequência onde cada termo é obtido do anterior somando uma constante r. Ou seja, o x1 é o x0 mais r, o x2 é o x1 mais r, o x3 é o x2 mais r, e assim sucessivamente. A constante r é chamada razão da progressão aritmética. Tá? Então, bom, coloquei aqui, note que em uma progressão aritmética de razão r, xn mais 1 é x1 mais nr. Bom, como que a gente enxerga isso, né? Então, o que a gente tem aqui, ó, numa PA, progressão aritmética de razão r, tem-se xn mais 1 igual a x1 mais n vezes r. Bom, a gente tem duas formas de ver isso aqui, né? Primeiro, vamos fazer aqui através de um método de, sei lá, ele é um método indutivo, né? Então, bom, quem é o x2? x2, ele é x1 mais r. O x3, ele é o x2 mais r, que é o x1 mais r, que é o x1 mais 2r. O x4 é o x3 mais r, que é o x3, cadê? x1 mais 2r mais r, que é o x1 mais 3r, e assim continua. Bom, do jeito que a gente viu na nossa matéria aqui, isso não é a forma, nessa recorrência, né? A gente tem que provar que isso aqui, na verdade, vale para todo n natural. Então, a forma correta para a gente provar seria indução em n. Então, bom, para n igual a 1, né, a formulinha está aqui, o xn mais 1 é x1 mais nr. Então, aqui, nessa primeira forma que eu coloquei aqui, ele é o método de recorrência, ele vai te dando a recorrência, mas que prova, na verdade, é a indução. Tá? Então, para n igual a 1, eu tenho o quê? x2, pois isso aqui é a definição, é x1 mais 1 vezes r. Ok. Isso aqui é a definição. Suponha para n igual a k verdadeira, ou verdadeiro, que xk mais 1 é igual a xk mais x1, né? Não é xk não. x1 mais kr. Então, para n igual a k mais 1, o que acontece, né? Temos. Bom, quem é o n igual a k mais 1? Então vai ficar xk mais 1 mais 1. Isso aqui é o xk
mais 2. Xk mais 2 ele é igual a que xk mais 1 mais R. E a hipótese de indução, né, coloca aqui hipótese de indução, a gente conclui o que? Xk mais 1 é x1 mais kr mais R, que é a mesma coisa que x1 mais k mais 1 R. Então, qual que é a importância? Aqui a gente prova a indução, né? Aqui finalizou com a prova da indução. Qual que é a importância, então, desse primeiro método? Aqui, na verdade, é para você obter a fórmula de recorrência, né? Então, observa aqui a fórmula de recorrência. Ela é dada aqui, mas ela não é provada, né? E para provar, sim, a gente precisa do método de indução, né? Então, colocar aqui vírgula, o que prova a indução. Tá? Então, bom, a gente viu aqui das progressões aritméticas, vamos ver agora a progressão geométrica, né? Então, a progressão geométrica, a diferença é que ao invés de eu somar uma constante, eu vou estar multiplicando essa constante. Tá? Então, a progressão geométrica é uma sequência, né, onde o termo seguinte é o anterior vezes uma constante chamada de razão da progressão geométrica. Bom, se o R for igual a 1, essa sequência aqui é constante, igual a x1, né? Okay? Então, em geral, a gente não trabalha muito só com a questão do R igual a 1, né? Opa, volta aqui. Então, bom, agora se a razão for... Então, bom, se R igual a 1, a sequência é constante. Então, se eu for somar os n primeiros termos dessa progressão geométrica, eu tenho o quê? x1 mais x2 mais xn. Todos eles são x1, então tem n vezes x1. Agora, se a razão for diferente de 1, aí a soma desses n primeiros termos é dada por essa expressão aqui. Vamos ver isso aqui. Então, ó, agora a gente está na casa da PG com R diferente de 1. Então, a gente tem aqui, ó, eu quero saber o que acontece com x1 mais x2 mais xn, é a soma dos n primeiros termos. Tá? Observa aqui, ó, que quem é o xn, né? Então, da mesma forma que a gente viu nesse caso aqui, né, da progressão aritmética, né, a gente mostra que o xn nada mais é do que x1 vezes r elevado a n menos 1. Tá? Por indução também, né, a gente consegue, porque ó, aqui eu coloquei o xn mais 1, tá? Eu coloquei o xn mais 1 e lá eu coloquei o xn, por isso que está indo até n menos 1. Bom, x2 é x1 vezes r, x3 é x2 vezes r. Eu já tenho r, então vai ficar x1 vezes r ao quadrado e assim sucessivamente. Tá bom? Então, vamos voltar aqui. Só lembrando que eu fui até o xn, né? Então, isso aqui é igual a... eu estou querendo calcular essa soma aqui, eu vou chamar ela de S, tá? Então, a soma dos n primeiro termos. Agora, eu vou multiplicar ela por R. Aqui, deixa eu só colocar igual que está lá, então, que é o que eu vou usar, né? Então, aqui é o xn mais 1, e aqui vai ficar n, tá? Só vou adequar do jeito que está lá, mas é porque eu vou usar ela assim, tá? Ó, vai ficar aqui, xn mais 1 é igual a x1 rn. Tá? Ó, vou multiplicar isso aqui por r. Então, r vezes s. Então, vai ficar x1 vezes r mais x2 vezes r mais... Eu vou colocar o anterior, tá? xn menos 1 vezes r mais xn vezes r.
Bom, observa que o x1 vezes r dá x2. O que mais? Aqui dá x3 mais xn menos 1 vezes r é o xn. E o xn vezes r é o xn mais 1. Tá? Então, se a gente fizer a diferença aqui, ó, S menos RS, isso aqui dá o quê? Vai ficar o x1, o x2 daqui cancela com o x2 daqui, o x3 cancela com o x3, até o xn vai cancelar com o xn e vai restar só o xn mais 1. Agora eu só vou voltar que o xn mais 1 é x1 vezes Rn. É elevado a n, né? O xn mais 1 está aqui em cima, né? Aqui. Então, bom, isso aqui é o que? X1 que multiplica 1 menos R elevado a n, né? Bom, eu posso pôr o 1 sobre R aqui em evidência, né? Vai ficar e passar dividindo. Então eu tiro o quê? Que o S, lembrando que o R é diferente de 1, é x1, 1 menos R elevado a n sobre 1 menos R. Esse é o valor da soma dos n primeiros termos de uma progressão geométrica. Ok? Dando sequência, a gente define que é uma sequência monótona. Então ela é monótona se x1 menor ou igual que x2 menor ou igual que xn para todo n, ou seja, que ela é não decrescente, né? Ou, ao contrário, ela é não crescente, né? Ela é sempre, ou ela diminui ou ela se mantém igual. Então, se acontecer uma das duas coisas, ela é monótona. Não tem como acontecer as duas, tá? Observa que isso aqui vale para todo n. Então tem que ter, ó, x1 menor ou igual que x2, menor ou igual que x3, menor ou igual que x4, para todo n. Ou aqui, tá? Isso que é uma sequência monótona, né? E sequência limitada, né? O que é uma sequência limitada? Vou pensar aqui. Opa, aconteceu. Travou aqui. Vou apagar aqui. O que é uma... Vou pensar aqui embaixo. Agora deu certo. Xn. Aqui ela é limitada, né? Sequência. Se existe uma constante m aqui positiva, tal que o módulo de xn é menor ou igual que m para todo n natural, ou seja, todos os elementos da sequência têm módulo menor ou igual que essa constante positiva m aqui, tá? Isso que ela ser limitada. Aí aqui, um conjunto X contido em R chama-se conjunto de valores aproximados por falta do número μ, do número real μ, quando cumpre as seguintes condições. Para todo x em x, tem-se μ menor ou igual que x. Qualquer epsilon maior que zero pode-se achar um elemento x em x, tal que μ menos x é menor que epsilon, ou seja, o x está muito perto de μ, né? Só que um pouquinho menor. Então vamos pensar que é um conjunto de valores aproximados. Vamos pensar aqui geometricamente. Então, ó, vou colocar aqui na reta, vai ficar mais fácil. Mais embaixo aqui. Pensar na reta. Bom, aqui é a reta real, né? Eu tenho um determinado valor μ. E aí que ele está falando um conjunto de pontos. Vamos só olhar aqui. Deixa eu
voltar aqui na definição. Conjunto X, o conjunto de valores aproximados, se tem x menor ou igual que μ. Ok. Então, vamos pensar, os elementos de x estão todos para cá, né? Todos para cá. À esquerda de μ, né? Aqui vai estar o conjunto X. Então, se eu pegar aqui o x em x, a primeira condição é que x é menor ou igual que μ. A segunda condição é que, dado um epsilon, né? Então aqui eu tenho, aqui é o μ menos epsilon, aqui o μ mais epsilon. E que a gente tem? Então a primeira condição é esse aqui para todo x em x. E a segunda condição é que, dado para cada epsilon, existe um x em x com 0 menor ou igual que μ menos x menor ou igual que epsilon, né? Isso, menor, só confirmar aqui, menor ou igual, né? Isso, menor estrito, desculpa. Aqui é estrito. Eu estava achando estranho até menor ou igual. Aqui é menor estrito. Então, significa o quê? Se eu tiver esse intervalo aqui, μ menos epsilon, tem pelo menos um elemento de x aqui, ó. Posso chamar ele um x de epsilon, que vai depender do epsilon, que está aqui dentro nesse intervalo aberto. Aqui, digamos, é meu ponto x de epsilon. Tá? Então, isso que é um conjunto, essa é a definição e a ideia geométrica de um conjunto de valores aproximados por φ. Tá? Bom, e aí o que a gente prova, né? Se eu tenho uma sequência monótona ilimitada, aqui está fazendo uma sequência não decrescente, né? Ou seja, ela é menor ou igual, o termo seguinte é menor ou igual, é maior ou igual ao anterior. Está falando que essa sequência forma um conjunto de valores para um número real μ. Tá? E aqui a gente vai fazer a construção desse número real μ. Tá? Então, ó, conjunto de valores, todos têm que ser menores ou iguais a μ, e dado qualquer epsilon, a gente precisa encontrar, para números suficientemente próximos de μ, elementos de x. Tá? E aí ele está falando que se a sequência tem esse formato, né, ela é não decrescente, essa sequência forma um conjunto de valores para um número real μ. Tá? Na verdade, qual que é a ideia que está por trás aqui? Vamos pensar aqui. Para a gente enxergar a demonstração, tá? Vou fazer outra reta aqui. Fica mais fácil da gente enxergar. Aqui. Aqui é a reta real. Então, vamos pensar que a gente tem aqui o x1, x2, x3 e assim sucessivamente, tá? Só que ela é limitada, né? Então, bom, todos eles são menores ou iguais que um m positivo. Bom, aí aqui a ideia é como construir esse, digamos, valor limite dessa sequência, né? Que seria esse valor μ. Tá? Observe que eu tenho a sequência que eu quero encontrar é o μ. Tá? Não é mostrar que dado o μ eu tenho uma sequência. Não, aqui é o contrário. Aqui eu tenho minha hipótese que eu tenho uma sequência monótona nesse formato não decrescente limitado. Então, essa sequência, né, forma um conjunto de valores para o número real μ. Então eu preciso encontrar quem é esse μ. Tá? O meu conjunto x aqui, ó, meu conjunto x, ele é um conjunto x1, x2, xn, continua. Tá? São os elementos da sequência. Bom, e aí como que é a ideia para encontrar quem é esse μ, né? Vamos aqui.
Então aqui eu tenho uma sequência. Tá? Então eu vou olhar. Bom, essa sequência, xn, estou colocando todos maiores ou iguais a zero, porque senão é só considerar menos zero. Tá? Nos negativos, na verdade dá para trasladar ela ou considerar só fazer o caso onde é positivo e depois trabalhar com o caso negativo também. Não é difícil não. Mas qual que é a ideia aqui? Bom, vamos pensar todos eles positivos. Tá? Então observe que quando eu digo que x1 menor ou igual que x2, eu estou pensando nesse termo, né? Ó, esse termo aqui, o A, 0, ele é o quê? Ele é a parte inteira desse elemento, né? Na representação decimal. A 0, a 2,0, a n0 e assim sucessivamente. Como esse xn aqui, ó, ele é limitado, a hora que eu penso nessa parte inteira aqui, isso aqui a partir de um certo índice, ele vai ter que ficar constante. Vê? Ó. Porque senão não vai ser limitado, porque se acontecer dessa sequência que ela não ficar constante a partir de um certo termo, aqui lembrando é a parte inteira, tá? Ela vai ser limitada, ela vai sempre tendo valores cada vez maiores, e aí, bom, como os números naturais é limitado, que eu vou ter essa sequência limitada. A partir do momento, se eu começar a somar números inteiros positivos, a partir do momento elas superam qualquer constante n. Tá? Então, ó, vamos colocar aqui. Então, vamos só reescrever os termos aqui, fica mais claro para a gente trabalhar. Então, o termo x1, ele é o A10, vírgula, parte inteira, A1, primeira casa decimal, A12, segunda casa decimal, A13, e assim sucessivamente. O x2, ele é o A20, A21, A22, A23, assim sucessivamente. Vamos pensar aqui. O xn, ele é o AN0, vírgula, AN1, AN2, AN3, assim sucessivamente, aqui continua. Tá? Então, o que eu estou falando? Bom, primeiro eu vou olhar essa sequência aqui. Ó. Esses termos aqui são só inteiros, né? A10, A20, AN0. Continua. Então, observa que o AN0 ele é menor ou igual que o AN mais 1, 0. Como a sequência x1, x2, xn ela é não decrescente, a sequência da primeira componente também vai ter que ser não decrescente. Porque se eu estou falando que x2 é maior ou igual que x1, é porque a parte inteira de x2 é maior ou igual que a parte inteira de x1. E assim se estende para os demais. Né? Bom, como isso aqui é limitado, né? E AN0 em módulo, né? Ou sem módulo, que é positivo, isso aqui é menor ou igual que n, isso vai implicar o quê? Que um AN0 ele vai ser n o 0, viu? Não é n0 não. N o 0 aqui é a posição, né? Deixa eu arrumar até aqui, está parecendo que é índice, mas não é não. Não é o índice do n não, tá? AN0. Opa. 0. Tá? Então, bom, isso aqui vai ter que ser um número inteiro. Vou chamar aqui de, sei lá, A0. A partir de um certo índice. Por quê? Porque eu vou estar aumentando, né? Se isso aqui não for constante, eu vou somando cada vez mais números naturais. Isso aqui em algum momento extrapola o n. Ela não vai ter essa limitação. Tá? Então, bom, ela vai
partir de um certo índice, todos são iguais a zero. Lembrando que ela é não decrescente. Bom, aí eu vou para outra sequência depois, tá? Da primeira casa decimal. A1, 1, A1, 2, perdão, é A2, 1, né? Eu vou olhar os elementos da segunda casa decimal aqui, ó. A1, 1, A2, 1, A2, 1, A3, 1 até AN1. Ok, bom. Aí o que eu vou fazer? Vou fazer o mesmo tipo de argumento. Como aqui eu tenho uma... Observe que esses números aqui não, aqui é inteiro, né? Os AN0 aqui, eles são inteiros. Mas aqui ele varia de 1 a 9. De 1 a 9. De 0 a 9, na verdade. Né? De 1. Então eu vou ter infinitos termos, a partir de um deles, né? Infinitos termos 0 a 9. Então, essa sequência aqui, a N1, ele vai ser constante a partir de um certo índice também. Isso aqui vai ser constante a partir de certo índice. Tá? Por quê? Bom, aqui a gente já vai concluir que ele vai ser constante. Eu vou para a segunda casa, vai ser constante. E assim, eu chamei lá de A0, que vou chamar de A1. Eu vou fazendo isso para cada uma delas, né? Então, aqui, isso aqui é a partir de um certo índice, tá? Vou fazendo para cada uma dessas aqui, para cada componente. Então, eu vou considerar o A. Então, essa sequência N1 vai convergir para 1. A sequência N0 vai convergir para 0. Aí depois, a hora que eu for para a próxima casa, vai ser a sequência AN2, segunda casa decimal, vai convergir com certo a 2 e assim sucessivamente. Né? ANK vai convergir para um certo AK e continua, isso infinitamente. Tá? Então, essa sequência xn, ela converge para o termo que a gente vai chamar de mi, né? Tá, deixa eu já colocar quem ele vai ser, depois eu ponho ele, chamo ele de mi. A 0, aqui é a 0, tá? Deixa eu apagar e fazer de novo. A0 a parte inteira, A1 primeira casa decimal, A2 segunda, A3 e assim sucessivamente. E esse aqui que vai ser o mi. Tá? Primeiro, né? Xn, né? Observe que aqui é o limite, né? Da parte maior das sequências. Né? Então, ó, Xn vai ser menor ou igual que mi. E como essa sequência xn converge para mi, dado epsilon maior que 0, eu consigo, né, existe xn tal que mi menos xn é maior ou igual que 0 e menor do que esse epsilon. Portanto, né, vamos ver aqui, o conjunto dos elementos da sequência forma um conjunto de valores para este mi, né, para este mi aqui que a gente encontrou aqui, tá, como esse valor de mi.
ok?